Revista de Taici, número 12, A Paixão segundo Santo Inácio, Padre Peters Hans Kolvenbach, tradução Maria José F. de Castilho. Introdução. Com essa contribuição para o curso inaciano, organizado pela incansável atividade do SEI, Centro de Espiritualidade Inaciana, gostaria de chamar a atenção para algumas características típicas de Santo Inácio na terceira semana dos exercícios espirituais. Inácio construiu sua estrutura da primeira semana em torno da genealogia do pecado e da graça. A segunda semana contém os elementos essenciais e fundamentais da espiritualidade inaciana. Face à terceira semana, corremos o grande risco de negligenciar a orientação específica desejada por Inácio e simplesmente tomar como ponto de partida o relato bíblico da paixão do Senhor, entregando-nos à contemplação do mistério pascal, ignorando a paixão segundo Santo Inácio, como propõe a terceira semana. O perigo é tanto maior porque, dentro da dinâmica espiritual dos exercícios, a terceira semana é a confirmação da escolha, teste da autenticidade de uma decisão já feita durante a segunda semana. Há uma razão suficientemente boa para que a oração do exercitante na terceira semana seja baseada na paixão segundo os evangelistas e não na paixão segundo Santo Inácio. Como homem do seu tempo, Inácio faz o retirante orar sobre os textos bíblicos sem levar em conta a teologia específica do evangelista que os produziu. Enfoca, sobretudo, os acontecimentos como foram vivenciados pelo Senhor no seu caminho para a cruz. Evidentemente, foi pelo seu acontecimento pascal que o Senhor nos salvou, e não através da hermenêutica. Contudo, não seria mais útil deixar de lado a proposta medieval de Inácio e orar sobre o mistério pascal na perspectiva querigmática do Evangelho de Marcos, ou no contexto eclesial do Evangelho de Mateus, ou com o amor pessoal do discípulo pelo Mestre, o que caracteriza o Evangelho de Lucas, ou com aquela visão teológica de glória do Evangelho segundo João? Ainda uma outra razão nos poderia fazer correr o risco de falsificar a oração da terceira semana. De fato, ela facilmente conduz à meditação de problemas intimamente ligados à paixão do Senhor. O significado do sofrimento, o mistério da cruz, a existência do mal, o escândalo ou a loucura do amor de um Deus que sofre. E a paixão de Cristo como o primeiro ato de libertação. É verdade, tais problemas existem no coração de nossa vida humana e cristã em cada época, e seria difícil negar a ligação desses interesses humanos com os acontecimentos da terceira semana. Mas eles se encaixam no desenvolvimento espiritual ou na dinâmica dos exercícios? De qualquer forma, tais interesses estão muito longe do objetivo da terceira semana, como vem definido pelo padre Gil Gonçalves Dávila, no seu diretório de 1587. Para encontrar o coração de Cristo em meio aos tumultos da paixão e nos erguer para entrar em comunhão com o Cristo crucificado, de tal forma que possamos declarar: amor, meus crucifixos estes, meu amor foi crucificado. Percorrendo o texto da terceira semana, tentaremos captar algumas características peculiares e assim esboçar, na medida do possível,
a paixão de Nosso Senhor segundo Inácio. Nesse sentido, como proceder à leitura do texto dos exercícios? Um texto é sempre o resultado de uma série de escolhas feitas pelo autor, a partir de um certo número de possibilidades. Para se chegar ao significado e importância de um texto, é imprescindível conhecer essas possibilidades, algumas aceitas e outras rejeitadas pelo autor, sobre as quais foram feitas as escolhas incorporadas ao texto. Para melhor compreender a proposta tipicamente inaciana da contemplação do mistério pascal, a análise do texto deve jogar com a presença ou ausência de certas possibilidades de apresentar a paixão. Inácio tinha os relatos bíblicos à mão. Como autor dos exercícios espirituais, ele fez escolhas significativas dentre as possibilidades de apresentação desses relatos. A terceira semana é o resultado dessas escolhas, e assim constitui realmente a paixão segundo Santo Inácio. Para chegar ao cerne da questão, o leitor observará de imediato que Inácio não conserva em seu texto nenhuma das indicações de tempo que entremeiam os relatos bíblicos. Não há menção de quando era noite, encochichou com a última ceia, ou da noite da negação de Pedro, ou do dia de sábado. Absolutamente nenhuma palavra sobre a hora sexta ou nona. Apenas uma exceção, que por isso mesmo atrai nossa atenção. Jesus ficou preso a noite toda. EE 292. Aqui é, antes de tudo, a duração do sofrimento doloroso do Senhor, do que uma simples indicação de tempo. Tempo como tal não é importante, exceto na medida em que contribui para a paixão de Cristo. Como sempre, Inácio organiza os dias e as horas de oração do exercitante, mas a paixão em si mesma se desenvolve fora de qualquer esquema cronológico, no presente eterno, no hoje de Deus. O caminho ou jornada da terceira semana. Contudo, esse aspecto atemporal inegavelmente confere à paixão um caráter estático de mobilidade. Aqui o exercitante não mais se desloca na contemplação de um mistério da vida de Cristo para o outro, como fez na segunda semana. Inácio explicitamente insiste no percurso do exercitante ao longo dos mistérios, como em uma via, da última ceia ao jardim, do jardim à casa de Anás, da casa de Pilatos à cruz, partindo da última ceia aos mistérios realizados, da cruz à sepultura. Os traços de ligação indicam um caminho a ser percorrido, um caminho contendo um ou outro mistério, no final incluindo todos os mistérios, e contudo permanecendo sempre a paixão, a jornada pascal do Senhor. Como já observado por Inácio na segunda semana, essa jornada pascal não começa com a última ceia, mas no momento do nascimento do Senhor. Desde o instante em que nasceu até o mistério da paixão em que agora me encontro. Se a ausência de indicação de tempo nos coloca no centro do eterno presente do mistério pascal, as indicações dos elos de ligação nos colocam em uma jornada, em um caminho da cruz, que começa com o nascimento daquele que é o caminho.
Cada etapa desse caminho é um mistério para aquele que deseja conhecer melhor a palavra eterna encarnada, até o ponto em que essas etapas se sucedem com tal intensidade que, como mistérios, levam à totalidade da paixão, da grande dor e sofrimento de Cristo nosso Senhor. A pessoa de Cristo nosso Senhor foi quem suportou essa via ou caminho de sofrimentos, fadigas e dores. A mudança quenótica do nome. Essa via ou jornada produz uma profunda transformação na pessoa de Cristo. E Inácio chama a atenção para o fato em relação ao próprio nome do Senhor. O uso do título Cristo Nosso Senhor, às vezes nas formas abreviadas Cristo ou o Senhor, domina toda a segunda semana. Novamente, no princípio da terceira semana, é Cristo Nosso Senhor que celebra a última ceia. Inácio aponta para o contraste entre a majestade do Senhor e a humildade de Pedro durante os mistérios dessa última ceia. Mais uma vez, é Cristo Nosso Senhor quem vive o mistério do jardim e trabalha a conversão de Pedro depois de sua negação. Mas, depois disso, a divindade se esconde. Há no uso dos títulos uma certa tendência para apagar a majestade de Cristo diante da sacratíssima humanidade, a qual é dado o nome de Jesus Galileu e Jesus Nazareno, até o momento em que o título de Cristo Nosso Senhor é mais uma vez retomado no mistério da ressurreição. Essa mudança quenótica ou de autodespojamento do nome, não que ela deva ser tomada de modo absoluto, porque estamos falando, como dissemos, de uma certa tendência no uso do nome. É confirmada na segunda semana pelo mesmo tipo de tendência no uso do nome de Jesus. Às vezes, certas formas abreviadas, como o menino Jesus, ou a criança, ou Jesus, indicando a kenosis, ou autodespojamento da palavra de Deus na infância. É verdade que na cruz o Senhor não é designado por um nome, mas simplesmente pelo pronome, ele. Mas esse fato linguístico não deve ser interpretado como indicativo do completo apagamento do Cristo, porque o mesmo fato pode ser observado também nas outras semanas, conforme ele apareceu no E299. Da atividade criativa da segunda semana à passividade sofredora da terceira semana. É da maior importância, amassou na pessoa de Cristo, de sua atividade criativa, que é o pulsar da segunda semana, a sua passividade, experiência de dor e sofrimento, que caracteriza a terceira semana. Os 16 mistérios da vida pública de Cristo, que vão de 273 a 288, indicados por Inácio para o exercitante da segunda semana, manifestam a glória de Deus. 5 mistérios para revelar o Filho de Deus, 5 mistérios para realçar de maneira miraculosa sua divina atividade, 2 mistérios falam do poder do Senhor sobre o pecado, 2 mistérios relacionados com o seu ensinamento,
e 2 com o chamado dos apóstolos para seguir a Cristo. O que brilha é o ícone do onipotente, em cuja caminhada os sofrimentos têm presença discreta. A paixão nunca é anunciada, e somente no último mistério da segunda semana surge uma certa oposição a Jesus, porque não havia quem o recebesse em Jerusalém. 288. Mas a terceira semana, depois do mistério da agonia no horto, assinala uma nítida mudança de perspectiva. Uma atividade febril se destaca ao redor de Jesus, no caminho que leva à cruz. Mas esse humilde Senhor, no texto de Inácio, permanece voltado para a ressurreição, ou como sujeito gramatical de um verbo passivo. Foi conduzido a Anás, ou mais frequentemente como objeto gramatical de um verbo ativo. Pilatos conduziu-o para fora à presença de todos. Os outros é que são ativos, traçando implacavelmente o caminho para a cruz. O Senhor deixa-se beijar por Judas, da mesma forma que a divindade deixa a sacratíssima humanidade padecer tão crudelissimamente. Contudo, há uma exceção no texto dos mistérios. Levava a cruz às costas, mas essa atividade não dura, e não podendo carregá-la, a escolha que Inácio faz para os mistérios da segunda semana e sua maneira peculiar de apresentar os mistérios para a terceira semana indicam o caminho de glória do Onipotente e a aflição do servo sofredor. O quinto ponto do primeiro dia da terceira semana traduz o que Inácio realizou pela sua escolha dos mistérios da vida de Cristo. A divindade se revela escondendo-se livremente da humanidade cruelmente sofredora. O onipotente é o servo sofredor. Inácio enfatiza ainda mais que a divina onipotência se revela na fraqueza humana, pela escolha que ele faz do material bíblico. De fato, ele é conduzido ao matadouro, Isaías 53, 7. Mas nunca cessa de protestar por palavras ou pelo seu silêncio por causa da injustiça praticada contra ele. Nos mistérios da terceira semana, Jesus guarda silêncio absoluto, da casa de Caifás até a cruz, onde pronunciou 7 palavras. E 297. O grito final de protesto em Mateus 27, 46, meu Deus, por que me abandonaste? É expresso por Inácio como disse que estava desamparado, 297. Toda iniciativa em achou e palavras pertence aos seus inimigos, a quem a divindade poderia destruir e não faz, 196. E nada responde, 294. É esse Jesus que não responde a perguntas, 294, e nem reage às provocações de seus acusadores, que Inácio concretizou plasticamente na bofetada, seguidamente recebida no rosto, uma bofetada na casa de Anás, outra vez na casa de Caifás e mais uma vez na casa de Pilatos. Nos evangelhos, Cristo protesta, e nisso se revela como Filho de Deus e Rei. Mas na terceira semana, Cristo de nenhum modo reage. E, contudo, se a força poderosa de Deus se esconde na fraqueza de Jesus, ela somente parece se esconder durante a paixão, porque realmente se revela no dom divino e no perdão do humilde Senhor na cruz.
Jesus situa-se bem em sua própria casa, onde sua glória se manifesta no perdão ao ladrão e na entrega a seu Pai. Essa insistência da terceira semana sobre a fraqueza divina pouco difere da mesma tônica sobre os mistérios da infância da segunda semana. Tanto a fraqueza humana assumida nos mistérios da infância, como a fraqueza humana livremente assumida nos mistérios da paixão, são a kênosis de autodespojamento do Senhor. Daí a referência à cruz no mistério do nascimento. Caminhar e trabalhar para que o Senhor nasça em extrema pobreza, e ao cabo de tantos trabalhos, de fome, de sede, de calor e de frio, de injúrias e afrontas, vá morrer na cruz. E 116. Esse texto já contém a trajetória de despojamento do Todo-Poderoso a partir de seu nascimento. Fraqueza, passividade do desejo positivo. Embora insistindo no mistério da fraqueza, Inácio de alguma forma o considera como puramente negativo. Os 3 pontos típicos do primeiro dia da terceira semana, que contém toda a teologia inaciana da paixão, refletem uma compreensão decisivamente positiva dessa fraqueza. No 4º ponto, 195, Cristo não somente sofre na sua natureza humana, mas deseja sofrer. No 5º ponto, 195, é a divindade que toma a iniciativa, na medida em que deixa padecer tão crudelissimamente a sacratíssima humanidade. E no 6º ponto, 197, Inácio oferece a única resposta esboçada pelo Novo Testamento, à luz de Isaías 53, para a nossa pergunta: por que sofrer afinal? Ele diz: Cristo padece tudo isso, por nós, por mim, por meus pecados. Inácio apresenta o relato bíblico da paixão como a jornada pascal dos mistérios que todos proclamam em última análise, isto é, que o caminho do Magis é o do Minos. Ser tido como nécio e louco por Cristo, 167, porque é na fraqueza do Kênosis que a glória do Todo-Poderoso nos é revelada. O porquê do mistério pascal e o sentido da cruz são como o livro dos 7 selos do Apocalipse. Somente o Cordeiro que foi imolado é capaz de abri-los para nós. Como de Criador veio a fazer-se homem, da vida eterna chegou à morte temporal, e assim veio a morrer por meus pecados. E 53. Finalmente, não se trata de me defrontar com um acontecimento do passado, ou mesmo com uma teologia. Melhor, eu me defronto com a pessoa de Cristo em sua jornada pascal aqui e agora. Cabe a mim, então, inspirado pelo Cristo na cruz, fazer um colóquio, 53. Isto é, através de um encontro com Ele, perceber com o coração, entrando mais profundamente no mistério pascal. Se a primeira meditação da primeira semana faz o exercitante perguntar: o que tenho feito por Cristo? A terceira semana vai mais longe. O que devo fazer e padecer por Ele? 197. O encontro com Cristo não seria autêntico sem dor com Cristo na dor, angústia com Cristo na angústia. Seria ilegítimo e deformado se não trouxesse à memória os sofrimentos, fadigas e dores que Cristo nosso Senhor passou. Como consequência de seu desejo,
como algo nascido por meus pecados, como um ato criativo da divindade que é amor. E quanto o mesmo Senhor deseja dar-se a mim, na medida do possível, segundo seu desígnio divino. Só o amor explica tudo. Orígenes talvez expresse em palavras o que Inácio não quis formular explicitamente, de modo que o possamos descobrir por nós mesmos no encontro e colóquio com Cristo, na sua jornada pascal. Em sua sexta homilia sobre Ezequiel, Orígenes descreve: desceu à terra porque teve misericórdia do gênero humano, conforme E. 107, façamos a redenção do gênero humano. Sim, ele carregou os nossos sofrimentos, mesmo antes de ter experimentado os sofrimentos da cruz. De fato, antes de ter assumido nossa natureza carnal. Porque se não tivesse sofrido, ele não teria vindo para partilhar conosco nossa vida humana. Primeiro ele sofreu, depois ele desceu entre nós, conforme E. 102. Vendo que todos desciam para o inferno, se determina em sua eternidade que a segunda pessoa se faça homem para salvar o gênero humano. Mas o que é essa paixão que ele experimentou por nós? A paixão do amor. E 338, o amor que desce do alto. Assim, se Deus sofre, é por causa de seu amor infinito, desde o princípio. É porque ele permanece fiel ao seu amor por nós, mesmo quando esse amor vincula os sofrimentos de seu único filho. Essa referência ao amor do alto e do princípio nos impele a nos entregar a ele, e assim torna-se e permanece uma confissão de fé. Com Nicolas Cabasilas, o cristianismo oriental faz alusão a esse louco amor de Deus pelo homem, que não somente destrói o mal e a morte, mas os assume. Contudo, não considera essa confissão de fé como a solução filosófica para o problema do sofrimento. Por essa razão, Inácio não insiste no sofrimento, mas no Cristo que sofre. Jesus nunca deixou de combater o sofrimento, que ele sempre considerou um mal, e que ele experimentou em si mesmo com tal angústia que no jardim suas roupas estavam impregnadas de sangue. Não é tanto por esse sofrimento que nos aproximamos do Cristo, como Cristo nosso Senhor, no seu sofrimento e morte infame na cruz, se aproxima de nossos sofrimentos e aflições como seres humanos. Se Inácio, então, se obriga a nos convidar a começar com muito empenho e fazer grande esforço por sentir dor, entristecer-se e chorar, não pretende com isso algum tipo de esforço voluntário, heróico, face ao sofrimento a ser experimentado. Nem está pretendendo acrescentar à paixão de Cristo uma nova e adicional maneira de gerar tristeza e melancolia. Inácio nos dá como exemplo a mãe do menino Jesus, que sentiu compaixão pelo seu filho por causa do sangue que ele derramou em sua circuncisão. Como diz Inácio, é preciso um grande esforço para essa compaixão ser genuína, porque a paixão do Senhor, isto é, sofrer como ele sofreu, não é connatural à pessoa humana. De fato, se o sofrimento radical e absurdo impele a pessoa humana a fugir ou se resignar a ele como inevitável, tomar o sofrimento sobre si mesmo, como Cristo fez,
É e continua sendo loucura e escândalo. Fiel ao Evangelho da Paixão, Inácio nunca sacraliza o sofrimento ou a desgraça, mas ele propõe uma compaixão que santifica todo sofrimento. A diferença está baseada naquele amor que por si só justifica tanto o desejo de Cristo de sofrer, como o acontecimento pascal de sua divindade, permitindo que a sacratíssima humanidade sofresse tão crudelissimamente, como também seu sofrimento pelos meus pecados. A palavra amor, que é a única resposta para todas as perguntas desafiadoras da terceira semana, aparece expressamente nessa semana. Somente no mistério da última ceia, quando o Senhor institui o Santíssimo Sacrifício da Eucaristia como a maior prova de seu amor. Mas é o amor que, por si só, garante e traz à tona nossa compaixão. O que devo fazer e padecer por ele? Exercício 197. Compaixão significa amor. O termo compaixão pode ser temerário e ambíguo. Em um contexto sem amor, significando então pura sentimentalidade, uma espécie de piedade confortante, em que o homem se consola com tanta desgraça e miséria. De modo nenhum, Inácio procura fazer essa compaixão esteticamente tolerável por meio de um arranjo na frase, a exemplo de Filarete, prelado metropolitano de Moscou, século XIX, que disse: Deus triunfa do sofrimento passando pelo sofrimento. Ou do poeta Paul Claudel, que escreveu: Deus não veio para explicar o sofrimento, ele veio para preenchê-lo com sua presença. A terceira semana tem um rico vocabulário para denotar o sofrimento. Nenhum aspecto do sofrimento é glosado, mas o sofrimento é sempre secundário em relação àquele que sofre. Quer dizer, que Cristo, nosso Senhor, sofre ou sofreu por mim. E sempre secundário em relação à loucura de amor que, de acordo com Inácio, é revelada na fraqueza dolorosa do Todo-Poderoso. Por isso, não pode haver compaixão sem sofrimento, mas sofrimento livremente aceito por amor, que busca efetiva semelhança com Cristo, que desejou ser pobre e tido como louco, para sua glória, EE 167, e não uma imitação da paixão de Cristo, como se fora uma cópia xerox. Essa compaixão pede uma terceira semana eterna, de acordo com a expressão do padre Fessar, porque no mais íntimo de si mesmo, na verdade, no cerne de seu sofrimento, o homem procura se completar. A última ceia, na qual Inácio insiste como uma espécie de fundamento para a terceira semana, requer uma verdadeira transubstanciação de mim mesmo, na qual o velho Adão morre, para ressurgir no novo Adão, a imagem e semelhança da majestade do Senhor, aos pés do homem em sua humildade existencial, a fim de que ele ressurgisse para uma nova vida, como Cordeiro Pascal. O vocabulário de Inácio, que contém forte carga afetiva, tristeza, lágrimas, sofrimentos, angústia, aflição, melancolia, e que insiste em dor com Cristo doloroso, é um chamado para entrar no mistério pascal, aquele mistério pascal que é baseado na kenosis,
ou autodespojamento da palavra de Deus, de que os sofrimentos de Cristo, a nível dos sentidos, são expressões dolorosas, de modo que possamos completar pela nossa kenosis pessoal o que está ainda faltando à paixão de Cristo, conforme diz São Paulo em Colossenses 1, 24. Conclusão. A essência da Bíblia, isto é, do Novo Testamento, é um mistério pascal. Tudo que o precede é apenas uma introdução e uma preparação. Não deveríamos dizer o mesmo em relação à terceira semana dos exercícios? Sem a primeira semana, o conhecimento de que o Senhor sofre por meus pecados perde em profundidade pessoal. Sem a segunda semana, o desejo de ser escolhido para sofrer com Cristo no sofrimento perde na concretização de um plano e decisões pessoais. Contudo, é somente na terceira semana, baseada na Eucaristia, que é a Páscoa de Cristo, que o pecado, ligação pessoal com os inimigos que sua divindade poderia destruir e não o faz, incita-me a um verdadeiro encontro de amor com o Cristo, quando ele realiza sua Páscoa em nós e conosco. E mais, é somente na terceira semana que se torna realidade pascal tudo o que foi desejado e imaginado como projetos e planos concretos de vida. É quando Sua Divina Majestade nos coloca com seu Filho crucificado. Assim, longe de ser uma forma de expressão sentimental de nossa ligação ao Cristo, e também longe de ser uma simples confirmação de um desejo real, mas ainda imaginário de seguir a Cristo, a terceira semana, semelhante ao mistério pascal que ela celebra, constitui uma personalização dentro de mim mesmo do Senhor crucificado e ressuscitado, do Cordeiro imolado e vivo, reconhecendo que sou um pecador e estou pessoalmente envolvido com o chamado para seguir a Cristo, de acordo com os 3 graus de humildade. Na linguagem bíblica, o coração fala ao coração. Então, a tristeza não mais se concentra nos meus pecados, nem a alegria criativa assume a forma de planos e projetos generosos. Meus planos e projetos generosos. É Páscoa, o êxodo de um acanhado egoísmo para me entristecer e me alegrar com o outro total, quando ele é escarnecido, açoitado, humilhado, naquela singular e única experiência de poder, seu poder pascal. E assim, o orante da terceira semana só pode ser desprendido, pronto para receber, humilde e livremente, do Deus de Jesus Cristo, a minha cruz, para carregar a sua própria cruz. Pronto para receber minha Páscoa de humilde amor entre Deus e o homem, torna-se, pela glória pascal de Deus, um louco por Deus. A paixão, segundo Santo Inácio, expressa o amor poderoso do Senhor, que salvou os outros em sua fraqueza, incapaz como era de salvar a si mesmo. Ela nos desafia a receber, num ato de gratidão pascal, a humildade e humilhação do Senhor, pois somente um coração pobre em espírito pode tornar os homens ricos com a riqueza da vida de Deus.